No ar, o Observatório do Terceiro Setor. Um programa onde você vai conhecer o trabalho das entidades e os personagens que constroem o universo das fundações e organizações do terceiro setor. Hoje vamos conversar com Marcos Kissel, presidente e fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, uma organização pioneira no apoio ao investidor social no Brasil e na América Latina. Seja bem-vindo a mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, que está começando. No programa de hoje, a nossa conversa é com o médico Marcos Kissel, do IDES. Como vai, Marcos? Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer, né, João? Prazer em revê-lo, né? É uma agenda de todos nós, né? É verdade. Como surgiu o IDES, Marcos? Olha, eu vejo o IDES de duas maneiras. Primeiro, uma visão um pouco de fora para dentro. Como uma organização que se posicionou dentro da realidade brasileira como a organização referência para se falar do investimento social privado, nos seus componentes técnicos, nos seus componentes políticos, nos seus componentes administrativos. Isso mercê do resultado da nossa ação com mais de 160 investidores sociais no Brasil. E a segunda é de dentro para fora, que realmente a gente conseguiu montar uma estrutura organizacional que tem uma base, eu diria, no conhecimento, uma base na habilidade das pessoas, na capacidade de entender a realidade, muito forte. Então tem um staff que realmente possa responder aos desafios e que realmente justifica a imagem que a gente conseguiu criar para fora, né? Nesse trabalho realizado pelo IDES, o que te mais surpreendeu nesse olhar para a realidade brasileira? Duas coisas também me surpreenderam. A primeira surpresa importante é uma surpresa da qualidade dos investidores brasileiros. Nós temos gente com muita capacidade criativa, pessoas que têm um grau de empreendedorismo importante e, mais do que tudo, um compromisso de cidadania, no sentido de fazer com que o seu recurso privado seja um agente de transformação da qualidade de vida de outras pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos, seja uma modificação no meio ambiente que vai afetar a vida das pessoas, seja uma oportunidade econômica no sentido de gerar um trabalho, um emprego que as pessoas possam ter. Então, realmente, você tem empreendedores aí importantes, né? A segunda coisa que me surpreendeu é o contrário. É você descobrir como é que o Brasil ainda é carente de uma legislação que facilita o investidor social. O Brasil é um país que não é amigo do investidor social. Nós não temos uma política como ocorre hoje, particularmente nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Suíça. Mesmo recentemente, houve uma mudança importante dentro da China, importante na Índia, importante na África do Sul, e dentro dos próprios países do BRICS, a legislação brasileira, sob o ponto de vista de entender o que representa a participação cidadã através de recursos, ainda é muito pobre. O que falta? Iniciativa do governo, um marco regulatório, enfim, nesse ambiente, o que poderia ser feito para mudar essa realidade? O marco regulatório, na verdade, tem que ser sempre um compromisso entre o que a gente pode chamar um mundo do executivo, do legislativo, do judiciário, ou seja, os aparelhos de Estado, com a sociedade, né? Num país de plena democracia, os poderes de Estado, teoricamente, são dados pela sociedade. Nos países em que ainda a democracia é meio complicada, e o Brasil é um dos países que ainda está sofrendo esse processo de complicação, e a gente vê, está nos jornais de hoje, toda uma discussão se
quem manda no legislativo é o executivo, quem manda no legislativo é o judiciário, se o judiciário está fazendo leis que na verdade dependiam do Congresso, se o Congresso está executando o que o executivo tinha que fazer. Na verdade a gente ainda está numa democracia que esses aparelhos de Estado vivem ainda um estado de participação ainda não muito claramente definidos, né? Então, nesse processo, o que a gente vê, e aí que está a pena, é que são temas que não entram como temas que a sociedade entende, né? Quando você fala que os investidores sociais entendem do problema, uma parte da população, não é a sociedade como um todo, né? Então, enquanto você tem 5 que estão preocupados em saber como é que pode o investimento privado ter sentido, você tem 500 mil que estão preocupados com o Bolsa Família, que chega no bolso deles através de uma ação assistencialista do Estado. Então, nós ainda temos um caminho a andar para que se criar uma cultura de investimento social no Brasil que vai se refletir no marco legal. Nós ainda temos que trabalhar isso. Há um fosso entre a sociedade e o Estado. A gente sabe que a democracia não funciona bem. Como é que nós mudamos essa realidade? Eu ainda acredito que as pessoas que conseguiram estabelecer dentro do próprio Estado e dentro do próprio setor do investimento social privado, aí tem uma quantidade importante de empresários, de empresas, famílias que ao longo de gerações conseguiram se estabelecer como famílias de importância econômica, importância social, importância política no país. Eu acho que num determinado momento tem que haver um certo ajuste de, uma palavra que eu aprendi com os promotores, né, um ajuste de conduta, que na verdade não é uma conduta, é um comportamento que a sociedade exige. Isso vai exigir que alguns líderes sejam mais lúcidos no sentido de trazer esse consenso. E construir esses líderes é o grande desafio. A gente está fazendo isso na construção dos líderes. Nós temos, por exemplo, um novo programa agora que nós estabelecemos com a Fundação Getúlio Vargas, que é um programa para liderança e gestão do investimento social privado. Quer dizer, é tentar trazer isso daqui juntos, né? E quando a gente fala da liderança e o investimento social privado, não estou dizendo que são só líderes e investidores privados, isso serve para o poder público, serve para servidores públicos, serve para indivíduos que estão hoje numa sociedade civil independente, serve para qualquer profissional que comece a se aglutinar para fazer essa massa crítica de talentos que o Brasil precisa para fazer essa reversão, né? Porque diante dessa realidade, se não houver essa massa crítica que você mencionou, os investimentos sociais, sobretudo da iniciativa privada, devem parar, né? Parar eu acho que não. O que deve acontecer é que não ganhem a eficiência e eficácia de vida. Vou me explicar. Quando você faz uma doação assistencialista, você está fundamentalmente tentando resolver o problema do indivíduo aqui e agora através da doação. Estamos vivendo exatamente o momento em que se faz campanha do agasalho. Se faz campanha do agasalho por quê? Porque eu estou no inverno e não quero que as pessoas sintam frio. Isso é realidade? É realidade. Eu tenho pessoas que estão passando frio e precisam do agasalho. Mas se eu fizer só isto, o que vai acontecer? Eu não estou ajudando essa pessoa a crescer e ter a sua capacidade individual de poder ter o seu agasalho da cor, do tamanho, da textura, da vontade, do prazer que ele tem de adquirir o seu suéter, o seu capote, sei lá. Então, uma coisa é você dar o suéter, outra coisa é você criar as condições para o indivíduo ter ele a decisão de comprar o suéter. Então, o que acontece é que essa filantropia assistencialista, ela existe, faz parte de todas as culturas, faz parte de todas as religiões, e isso vai sempre existir, né? E hoje eu posso te dizer que o que o Brasil doa através da sacolinha da igreja, seja de qualquer denominação, representa 60% das doações brasileiras ainda. Um valor significativo. É um valor importantíssimo.
Agora, você já tem uma corrente que começa a pensar naqueles que vão ser desenvolvidos pelo investimento social. Essa é a grande diferença. É quando você faz um investimento social, parte do desenvolvimento do indivíduo, de uma comunidade, de uma sociedade e de uma nação. Descobrir que o investimento social privado é parte do desenvolvimento de uma nação é o ponto que ainda está nevrótico na relação com o governo, porque o governo acha que é só ele o principal agente do desenvolvimento. E não é o privado que está fazendo isso com o seu recurso. Então, eu me sinto responsável porque eu tenho que criar escola. Eu não penso que pode haver uma associação beneficente que vai criar escola. Eu vou fazer o SUS, eu não penso que pode se criar um hospital. É verdade, Marcos. É a famosa necessidade da inclusão social. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a desigualdade social no país. Não saia daí, voltamos dentro de instantes. Aguardem. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Marcos, uma das missões do IDES é a redução da desigualdade social no país. Como fazer isso? Pois é. Primeiro nós temos que reconhecer que o Brasil é desigual, né? Ele é desigual na sua geografia, nas suas oportunidades econômicas, das dívidas sociais que a gente carrega com certos grupos populacionais, né? Nas oportunidades de serviço que o Estado oferece, né? Ele não consegue oferecer em São Paulo o número de creche necessário para as crianças suas mães irem para o trabalho. Estou falando da maior cidade do país, estou falando da cidade mais rica do país. Imagina o que está acontecendo na beira, nas barrancas da Bacia Amazônica. Ou seja, nós temos vários Brasis. Vários Brasis com várias nuances de dificuldade, né? Então, você pensar em como vencer ou como fazer essa inclusão social é um grande desafio e provavelmente não é o desafio de uma geração, é um desafio de um país que caminha para ser desenvolvido, que vai passar por algumas gerações para a gente responder. Agora, a tua pergunta é importante, como poderia ser feito isso, né? Eu acho que cada geração, ela herda um grupo de problemas, mas tem uma grande capacidade de adicionar seus próprios problemas. Em outras palavras, além de a gente trabalhar com os problemas que chegaram a nós temos que trabalhar com os problemas que nós criamos. E nós estamos vivendo que a inclusão social do Brasil está vivendo alguns problemas interessantes que eu diria que são criação da nossa geração. Dou um exemplo para você sobre a dificuldade que está tendo a indústria, que está em pleno emprego praticamente, e que se queixa da qualidade dos funcionários que contrata porque estão saindo muito mal das universidades. E você vê que as universidades que proliferaram no Brasil nos últimos 20 anos não estão produzindo o técnico que a sociedade brasileira tem que ter. As universidades têm que fazer os seus programas de recapacitação do pessoal. Essas universidades provocaram uma queda na qualidade do ensino superior. Resultado, a proliferação delas. Eu não sei se a qualidade diminuiu ou a gente não conseguiu incorporar a tecnologia que era necessária para os novos tempos. Porque esse é outro problema. Eu te dou um exemplo que vem na minha área de medicina. Em 1950, o currículo mínimo da escola médica era de 6 anos. Em 2013, o currículo da escola médica continua de 6 anos. O que uma criança hoje tem capacidade de acumular no cérebro com 7 anos de idade, na minha geração, em 1950, era necessário 70 anos de idade. Hoje o conhecimento duplica a cada 5 anos. Isso quer dizer o seguinte, o aluno que entra na faculdade e encontra um veterano de 6º ano, o aluno de 1º ano já está defasado. Na verdade, quem defasa é o de 6º ano. Já está defasado os 5 anos com o indivíduo do 1º ano que entrou.
Como é que eu vou incorporando esse conhecimento na formação de um profissional? Estou dizendo da medicina, mas isso vale para qualquer área profissionalizante do Estado. Então, a sociedade ela tem uma dificuldade de acompanhar a velocidade com que certos tipos de crescimento estão ocorrendo. Então, o que eu quero dizer? Se a gente receber o país com um certo déficit, nós hoje ainda estamos numa fase que eu ainda acho que estamos acumulando déficit. Em algumas coisas a gente melhorou, mas em outras coisas a gente não conseguiu melhorar. Por exemplo, nós conseguimos melhorar muito a nossa área agrícola. O agrobusiness no Brasil é um agrobusiness de primeiro Cresceu mundo. muito. Nós não temos o que falar. Mas os nossos portos são de quinto mundo. Está uma discussão nessa semana com o governo na aprovação. Por isso. E por que ANP dos ocorreu todo portos. esse problema? Porque eu consigo produzir, mas não consigo escoar. E nossos preços não ficam competitivos Entendeu? e a gente não Isso. exporta. Então está acontecendo certas questões que o Brasil está pondo um número importantíssimo de dinheiro para tirar óleo do pré-sal, tirar o petróleo do pré-sal. Os Estados Unidos descobriu lá um método muito mais barato de tirar o xisto betuminoso e fazer gás, que fica 8 vezes mais barato. Muda a economia do mundo porque muda um insumo básico que vai dar problema para a indústria química brasileira, vai dar problema para a indústria de siderurgia brasileira, que são consumidores de energia, e tem um outro lugar que está com a energia mais barata. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa geração, mesmo com a geração de conhecimento, com a velocidade com que a gente está conseguindo fazer isso, nós ainda estamos, em alguns momentos, aumentando o gap, aumentando a distância entre as coisas. O seu próprio déficit, né? Exatamente. E é somando com o anterior, isso que eu estou chamando, que aos problemas que a gente herdou, nós estamos também colocando os nossos problemas. Então, a inserção social é uma coisa complicada, porque, teoricamente, a inserção ela tem que ocorrer a cada momento histórico, baseado nas circunstâncias históricas e nas necessidades da população. Dizer em uma inserção social implica a gente dizer que a gente está conseguindo colocar o homem e a mulher no seu tempo, com a sua capacidade inventiva, com a sua capacidade criativa, usando o máximo a sua capacidade racional. Você citou os cursos de medicina e me ocorreu te perguntar duas coisas. A primeira, você concorda com alguns especialistas na área educacional de que o curso de medicina caiu na qualidade? E a segunda pergunta na mesma direção. Agora há uma polêmica sobre importar médicos cubanos para trazer ao Brasil nas cidades onde não existem médicos. Qual é a sua opinião sobre isso? Aí é uma questão, eu diria uma questão importantíssima, atual e delicada. Que é o seguinte, as faculdades de medicina que se proliferaram no Brasil, só para você ter uma ideia, quando eu prestei vestibular aqui na cidade, aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos 5 faculdades de medicina, que oferecia mais ou menos 500 vagas de médico. Hoje nós temos aproximadamente 33, até onde eu sei, 33 faculdades de medicina no estado. Nós não conseguimos produzir os professores para suprir essas faculdades. O número de professores que a gente tem no mercado é menor do que a expansão do próprio número de faculdades. Segunda questão que eu te disse, existe um problema de tentar acomodar em 6 anos um conhecimento que está cada vez maior. Eu tenho que mudar método. Só te dou uma informação. Quando você estuda algumas doenças e você vai tentar explicar como é que se forma a doença, normalmente nos anos 50 se levava aproximadamente umas 8 horas para dar uma aula, para explicar para o cara tudo o que acontecia, mostrar tudo o que estava acontecendo, que se baseava em usar um microscópio, você tinha que mostrar para o indivíduo uma peça, você tinha que mostrar. Com o advento do projetor de slide, essa aula de 8 horas passou a ser uma aula de 45 minutos. Se você pega todos os mecanismos de mídia e pôr para apresentar o que acontece com uma determinada patogênese, você consegue fazer em 2 minutos. Então, o que está acontecendo? Eu tenho que saber melhor usar um arsenal técnico. E não é só um problema do conhecimento, eu tenho que saber como apresentar isso. E para fazer a apresentação disso, eu tenho que mudar a geração de professores. Não adianta você querer trabalhar com um professor dos anos 50 numa situação desses anos. Desculpe de interrompê-lo, nós vamos para o intervalo e vamos continuar com esse assunto dentro de instantes. Aguardem.
Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Marcos, no bloco anterior te interrompi, tinha feito 2 perguntas, a da qualidade do ensino da medicina e da vinda dos médicos cubanos, dessa importação de médicos para suprir aqui uma deficiência que, segundo o governo federal, existe. Queria saber a tua opinião. Primeiro, você quer concluir a primeira parte da resposta? Eu acho que eu posso... Vamos concordar com o governo federal que existe uma deficiência, mas não é uma deficiência quantitativa, é uma deficiência de distribuição. Por causa que a tecnologia passou a ser muito importante na prática médica, isso representa investimento. A maioria dos médicos tentam se concentrar em cidades onde essa tecnologia pode ser disponibilizada. E o grande interior do Brasil, os pequenos municípios, eles não recebem o profissional. Então, que alguma coisa pode ser feita, por exemplo, de estimular o profissional a ficar, como o Chile fez, ficar 2 ou 3 anos fazendo uma ação rural. E depois que ele tem isso acumula crédito para ele vir fazer residência num centro urbano e, portanto, haveria um rodízio. E, eventualmente, alguns indivíduos podem até se dedicar à própria cidade onde foi, mas tem um programa que leva o indivíduo à zona rural logo depois de formado, e que isso poderia contar crédito para vir fazer uma residência no grande centro, poderia ser uma alternativa. Então, vamos concordar com a ideia de que há uma má distribuição e tem municípios que não têm o médico e têm dificuldade de levar o médico. Agora, o problema é saber o que é importar médico, né? Porque várias faculdades aqui, principalmente da nossa América do Sul, elas começaram a produzir médicos em grande escala, seguindo um modelo cubano, né? E esse modelo cubano era um modelo em que você dava atenção para um tipo particular de atenção que a gente chama de atenção primária. Isso quer dizer o seguinte, você pode servir a população naquilo que pode ser atendimento domiciliar ou ambulatorial. Os chamados médicos generalistas, é isso? Aqui hoje a gente chama de médico de família. De família. Que ele vai mais visitar o domicílio, ele tem uma prática generalista, a prática é generalista, trabalha mais nas ideias de promoção, prevenção, preocupação em medicina curativa mais simplificada, né? Bom, o que acontece? Essa população que vai receber esse eventual médico, ela vai continuar sem chance de ser transferida para um centro médico de alta complexidade se o problema dele de saúde continuar a persistir. Ou seja, ele não vai ter acesso. Ele vai ter o atendimento, mas não vai ter acesso. Esse médico ele vai ter acesso, ele não vai ter acesso às outras coisas. O resultado da história é que você vai fazer uma prática de assistência médica hospitalar que tem o seu limite. E depois vai ter outra população urbana nos centros bem servidos que vão ter outras oportunidades de prática médica, de assistencial, com tecnologia, etc. Então, ao fazer isso, você não conseguiu resolver o problema. E a grande questão é saber se esses médicos que vão ser importados, qual é o nível de conhecimento que ele tem. Essa é a grande discussão com o Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina ele estabelece certos requisitos que o indivíduo tem que passar no exame de qualificação. Porque o problema da relação entre médico e paciente tem um componente muito sério de credibilidade. Quando você vai ao médico, você acredita que o médico pode resolver o teu problema. Se o médico não está preparado para resolver o teu problema, a credibilidade do indivíduo fica no vazio. Ele está acreditando como ele podia acreditar na ideia de ter um curandeiro qualquer na tua frente. Essa história no ensino médico é muito conhecida porque o ensino médico no final do século XVIII nos Estados Unidos e comecinho do século, fim do século XIX e comecinho do século XX,
exigiu fazer um relatório, que se chama relatório Flexner, que acabou com 85% das escolas médicas dos Estados Unidos, porque criava enganadores que vendia, que você vê em filme de faroeste, que vendia um tônico qualquer, que servia para qualquer coisa, você entendeu? Então, dá muita chance para fazer uma medicina que não é medicina. E engana. Então, a preocupação do Conselho é que se o indivíduo não passar no exame de qualificação, como é que eu posso dizer que o Brasil está cumprindo o seu preceito constitucional que diz saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado? Quer dizer, o Estado só simplesmente por profissional não quer garantir que ele está dando saúde. Marcos, para fechar nossa entrevista, obrigado e prazer vê-lo novamente. As suas considerações finais. Eu só queria chamar a atenção para um ponto que durante a entrevista eu acho que é muito importante. O que o investidor social privado poderia fazer para transformar isso que você colocou? Uma das coisas que a gente está tentando fazer é exatamente pôr esses investidores sociais juntos, para que eles gerem juntos as ideias que poderiam ser feitas para um Brasil novo. Então nós estamos aí com um encontro que vai ser o segundo Fórum Brasileiro de Investidores Sociais, que vai ocorrer dia 23 e 24 de outubro. E em preparação para esse fórum, nós vamos fazer 3 encontros regionais. Nós vamos fazer um agora, no mês que vem, em junho, em Minas Gerais. Nós vamos fazer um em agosto, ocorrendo em Recife. E nós vamos fazer o terceiro em Curitiba, no final de outubro. Esses 3 eventos são eventos em que a gente vai tentar captar a criatividade do investidor social que trabalha nessas regiões, com os problemas das suas regiões, e vamos tentar dar para eles uma dimensão nacional para poder fazer parte dessa massa crítica que precisa ser formada. Muito bem. Novamente, obrigado. Foi um prazer revê-lo. Prazer é grande, muito obrigado. Chegamos mais ao final de uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Para participar do nosso programa, envie um e-mail para o endereço que aparece na sua tela. Queremos saber a sua opinião. Ela é muito importante para nós. Entre na nossa página no Facebook e conheça o nosso trabalho. Obrigado pela audiência e até a próxima.